Mas, enfim, quando a gente traz as discussões sobre o papel do Congresso Nacional, a maneira como deputados e senadores têm se relacionado com essas questões sensíveis, eu observo, sabe, Juliano, muitos apontamentos sobre quais seriam os principais ingredientes que contribuem para esse cenário de instabilidade política. E há críticas direcionadas a alguns partidos, algumas lideranças, no que tange um excesso de judicialização, como se já tivesse sido incorporado no processo legislativo aquela figura do terceiro turno, né? Não tem problema se a oposição aprovar ou se a situação aprovar determinado projeto no Senado e na Câmara. Não tem problema. A gente pode judicializar isso no Supremo Tribunal Federal. Enfim, são muitas variáveis, né? Porque também tem o dispositivo de um chefe do Executivo vetar e o Congresso pode derrubar o veto. Mas, enfim, queria que você discorresse sobre essa que parece ser uma ferramenta muito mais utilizada hoje em dia do que no passado. Sem dúvida, Daniel. Eu acho que nós estamos vivendo um contexto onde os arranjos de governabilidade, aí falando mais como cientista político do que Sim. como ex-dirigente partidário, até porque o pessoal passou a maior parte da sua vida como oposição e não como situação no plano federal. Mas nós convivemos durante boa parte dos anos 90, a primeira década dos anos 2000, com um padrão de governabilidade que tinha a ver com a busca de entendimento entre executivo e legislativo, a formação de maiorias parlamentares através de mediações que eram constituídas, seja pela indicação de ministros vinculados a grandes partidos com base parlamentar na Câmara, seja através da indicação de emendas parlamentares que na época não eram obrigatórias, então eram discricionárias do Poder Executivo fazer a definição da alocação de recursos para deputados, etc. e tal. Então, esse era o padrão de governabilidade que nós tivemos nos governos do PSDB e nos governos do PT, basicamente. Esse padrão foi rompido no governo Bolsonaro, né, porque nós tivemos a implementação de um instrumento chamado orçamento secreto. E com o orçamento secreto, o Congresso Nacional, ele passou a gerir diretamente parte do orçamento do Estado brasileiro, da União, né, da riqueza produzida pelo país, pelo setor produtivo, pelas classes trabalhadoras, enfim. Quando Bolsonaro perde a eleição, há um conflito, se instala um conflito, que é um conflito entre o desejo do governo recém-eleito, do presidente Lula, de retomar as rédeas sobre o orçamento público, seja para a reconstituição das políticas sociais, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Farmácia Popular, do Luz para Todos, todos os programas sociais que foram desmontados no governo Temer e Bolsonaro. Portanto, para fazer isso precisa de orçamento, e esse orçamento, parte dele estava sequestrado pelo Congresso. E se inicia um processo de negociações que não dá certo, e não dá certo porque as emendas são impositivas, já não são mais, e porque se tornou para alguns deputados com 50 milhões de reais de emenda por ano, muito mais útil gerenciar eles próprios o orçamento do que indicar um ministro, muitas vezes. Então, há uma crise de governabilidade, essa crise de governabilidade trouxe para a Câmara um nível de instabilidade que não existia no período anterior, o que está levando parte dos conflitos a bater no judiciário. Eu não acho que o crescimento da judicialização seja só uma opção política. É resultado de uma dificuldade do mundo da política de encontrar saídas para uma governabilidade mais duradoura. E, claro, podemos voltar aos padrões de governabilidade anterior, com denúncias de corrupção, com problemas crônicos de transparência. Bom, não interessa voltar para aqueles padrões de governabilidade, mas não dá para ter também parte do orçamento sequestrado pelo Congresso. Esses conflitos do mundo da política vão continuar batendo no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, se a gente não tiver uma saída mais sustentável, né, que coloque parte da vontade popular em primeiro plano. Pois é, muitos desafios pela frente. Deixa eu retomar o contato com o Leonardo Barreto. Há pouco pudemos acompanhar o início do raciocínio, da reflexão dele a respeito desse momento que nós estamos acompanhando do Congresso Nacional. Leonardo, seja bem-vindo. Eu acho que agora a comunicação refeita, queria pedir sua reflexão inicial acerca desse momento que a gente tem observado no Congresso Nacional, olhando principalmente para aquele movimento de obstrução na semana passada, parlamentares defendendo que o presidente Hugo Motta colocasse algumas pautas em votação, principalmente o PL da anistia, mas claro que há muitas reivindicações e críticas à maneira como outros poderes têm atuado em relação a algumas demandas. Bem-vindo. Obrigado, meus caros. Espero que estejam me escutando agora. A coisa não está fácil em Brasília, né? Mas, veja, eu acho que tem um problema estrutural aí, que é o seguinte, é uma certa confusão a respeito do papel do presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara,
ele é árbitro, né? Naturalmente, ele sempre foi, né, um papel de árbitro. E, no entanto, acho que principalmente desde a presidência Rodrigo Maia, mas isso se reforçou na presidência Arthur Lira, ele acabou se tornando também o presidente do Sindicato dos Deputados, né? Assim, do interesse da Câmara, ou do interesse ali do establishment da Câmara dos Deputados. E isso é uma coisa muito complicada, porque isso se confunde muitas vezes, né? Então, assim, Hugo Mota é uma liderança fraca, mas ele é uma liderança fraca em que sentido? Enquanto árbitro dos conflitos existentes dentro do Congresso Nacional ou como líder de uma posição dentro do Congresso Nacional? Eu me lembro muito bem quando ele se reuniu com o Fernando Haddad, né, dizendo ali que havia um acordo para tocar uma agenda de aumento de impostos que o governo estava querendo colocar, e ele claramente não tinha mandato para isso, né, porque ele não é um líder ali de uma posição majoritária, ele é um árbitro. Então eu acho que a gente está falando aqui muito de problema de liderança, né, do presidente Hugo Mota, mas eu acho que o problema é de desenho, sabe? Assim, a presidência, que sempre foi o lugar de um árbitro, acabou se tornando um espaço de um representante do sindicato ali dos deputados, e eu acho que esse papel não cabe mais, né? Então, assim, me parece que uma das principais necessidades que a gente vai ter aí é que rediscutir, inclusive, o papel, né, do desenho institucional do presidente da Câmara dos Deputados. Você, Alexis, ficou faltando a sua reflexão, o seu raio-x, o seu diagnóstico para essa situação que envolve o Congresso Nacional, esse novo momento. Eu acho que o Juliano fez alguns apontamentos interessantes, talvez, para esse momento empoderado do Congresso, turbinado também pelas emendas parlamentares. O quanto isso bagunça esse freio de arrumação defendido por tantos? Eu acho que essa questão das emendas parlamentares acaba bagunçando essa relação de poderes. Vamos lembrar que a primeira emenda parlamentar impositiva nasceu com Eduardo Cunha, quando as emendas dos deputados, que não eram impositivas, passou a ser impositiva. No governo, aí na presidência de Rodrigo Maia, as comissões, aí já eram as de bancada, também se tornaram impositivas. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro e orçamento secreto, mesmo porque não é nem do governo. Isso aí é justamente o Congresso capturando parte do orçamento discricionário que é livre, mais ou menos 250 bilhões, 50 bilhões estão pegando para eles. O que já não é correto em função de um presidencialismo que é o nosso, nós não somos um parlamentarismo. Então, quem faz a proposta de orçamento é o executivo, quem aprova é o legislativo e quem executa, com as responsabilidades de executar, é o executivo. O que está acontecendo? Eles estão ajudando a executar. Os 50 bi, os parlamentares estão pegando para eles, não estão nem aí mais com o executivo. A verdade é que para aprovar qualquer projeto estruturante nesse Brasil é um mar de dinheiros. É uma distribuição de... Eu vivi isso no Congresso e achei vergonhoso. Quando foram aprovar a reforma da Previdência, é tantos milhões para cada deputado que votar a favor. É uma obrigação, reformas estruturais deve ser acontecido a mesma coisa. E eu vou falar, quem era o maior chantagista lá é Arthur Lira. Era incrível o que acontecia. Agora, reforma tributária, mesma coisa. Trabalhista deve ser a mesma coisa. Não dá mais para ser um Congresso que fica à base de dinheiro. E agora, nem esse dinheiro tem mais, porque, na verdade, até o orçamento de comissões... Então, vamos lá. As individuais, as de bancada de Estado e as de comissões, todas impositivas, porque foi o que o Arthur Lira aprovou. Está acontecendo que, realmente, o Congresso não tem mais vínculo nenhum com o Executivo. E aí o Executivo tem que, usar de outros artifícios para tentar conseguir fazer com que o Congresso trabalhe. O Congresso, desculpe falar aqui, eu fui congressista, mas do jeito que ele está um chantagista de primeiro nível. Isso é péssimo para a nossa democracia. Isso é horrível, porque é uma democracia que custa caro a todo mundo. E para onde vai tanto dinheiro? 50 bi, vamos falar desses 50 bi, boa parte está na mão do presidente da Câmara e do Senado, porque são eles que indicam os presidentes das comissões e são eles também que têm grande influência nas bancadas.
Então nós estamos falando de uma distorção democrática no Brasil enorme, Daniel. É péssimo o que está acontecendo. Não existe mais a votação por convicção. E vai para um varejinho. É tudo emendinha pequena, tudo mais. Não tem mais discussões grandes, com projeto de Brasil, de Estado brasileiro. Não tem mais tema de discussão. As reformas acontecem estruturantes por assim, pura necessidade. Não dá mais para ficar 30 anos com o pior sistema tributário do mundo. Reforma tributária. Trabalhista, distorções horrorosas, mas está voltando tudo para trás, tudo entrando em judicialização de novo. Reforma administrativa não acontece. Estado ineficiente e gordo. Então nós estamos realmente numa situação de distorção democrática enorme e é muito em função desse avanço que houve no Congresso, porque como ele aprova, ele falou, eu aprovo, mas tem que dar uma parte para mim, tem que dar uma parte para mim. E essa parte aumentando, que a própria orçamento das eleições, o fundo eleitoral, é outra vergonha. Os bilhões e bilhões do brasileiro para fazer campanha eleitoral para político. Eu vou falar uma coisa, é vergonhoso. Leonardo Barreto, só para a gente encerrar esse capítulo, esse diagnóstico acerca dos problemas, não são poucos, né? Mas o que é preciso considerar se nós quisermos entrar em um processo de reorganização, inclusive olhando para a atuação do Congresso, mas principalmente da Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que esse processo de realinhamento está acontecendo. Uma coisa foi ali a aprovação da Constituição, que estabeleceu claramente um processo político em torno do parlamento. Não é? Se a gente pega a Constituição, ela é fundamentalmente parlamentarista. Quando você conversa com vários deputados, né, que participaram por todo esse processo de disciplinamento de medidas provisórias, né, que o governo governava sem nem ter que aprovar a medida provisória, né, até um disciplinamento do orçamento que acabou com aquela chantagem do executivo com o legislativo, onde ele montava verdadeiros rolos compressores, né? Todo esse processo foi um processo de implementação a partir da aplicação da Constituição, da prática política. Eu vou pedir a licença de discordar frontalmente dos meus colegas. Eu acho que o orçamento, primeiro, o Congresso sequestrou o orçamento. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o Congresso não executa o orçamento. Quem executa continua sendo o Executivo. O Congresso aloca, né? Ele distribui o recurso. Outra coisa, ele pegou todo o orçamento. Não, a gente está falando de 22%, né, que os deputados eles conseguem manobrar, sendo que metade desse dinheiro tem que ser obrigatoriamente para a saúde. Então, na verdade, a gente está falando de 11%, sendo que desses 11%, 5% são contingenciáveis, então de impositivo mesmo são 6%. E essa impositividade, o deputado Alexei está falando da liberdade de opinião, permitiu que hoje no Brasil você tenha um governo de minoria, porque se fosse em outra ocasião, o governo ia distribuir esse recurso unicamente para a base, ia construir uma máquina, um rolo compressor. E eu vou te dizer uma coisa, hoje eu acho que o Congresso, em função dessa possibilidade de agir até com certa independência em relação aos governos, ele é um grande poder moderador. Porque quando era o Bolsonaro, o pessoal do Congresso moderou vários excessos do Bolsonaro. E agora com o Lula, o Congresso também moderou vários excessos com o Lula. Então eu acho que essa atuação do Congresso, e é claro, ela é muito pautada na emenda, ela tem um efeito de moderação, onde os bolsonaristas, se perderem a eleição, vão dizer assim, não, o Congresso vai agir como um freio. E os petistas, se perderem a eleição, dizem, não, o Congresso vai agir como um freio. Então eu acho que a gente tem que reconhecer, claro que tem desvios, tem problemas, mas eu acho que o modelo, que veja, é o modelo da Constituição, que estava ali, né? Ele impede, eu digo mais, assim, para terminar, os deputados controlam o orçamento. O deputado, ele não foi eleito, ele não é parte, ele não fez um acordo com o eleitor, né? Ele não atua diretamente, e aí, nessa atuação com o eleitor, ele não se comprometeu a levar um dinheiro para um hospital, para uma estrada, etc. Então não faz parte desse acordo com o eleitor. Se faz parte do acordo com o eleitor, não tem distorção nenhuma. Então eu acho que a gente tem um grande preconceito, um grande ranço contra o Congresso, né?
E muitas vezes a gente sente nostalgia de um modelo onde o executivo controlava absolutamente tudo, a sociedade tinha pouquíssima capacidade de atuação contra executivos fortes, e em nome de uma certa sistematização de políticas públicas, onde os burocratas lá em Brasília não necessariamente decidem melhor a alocação de dinheiro do que um deputado, né? Do que um parlamentar. Então, assim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a alternativa para esse processo são tecnocracias, rolos compressores e máquinas muito pesadas, que eu acho que a gente conseguiu equilibrar de um processo de construção histórica, de vivência política e democrática prática, né, da Constituição para cá. O programa é bom quando tem divergência. Agora o Alexis Fontaine vai trazer o seu ponto de vista em relação ao que disse o Leonardo, depois eu passo para o Juliano. Vai lá, Alexis. Rapidamente, o Leonardo fala alguns pontos importantes, e acho que a gente nem entra em conflito contra isso. Realmente o rolo compressor é grande, mas então vamos mudar, o nosso sistema não é mais presidencialismo, é parlamentarismo, uma vez que ele mesmo cita nesse sentido. Eu entendo que essa questão do compromisso dos deputados com as suas bases, mas isso, se nós formos ver por outro lado, pode se tornar uma grande ferramenta antidemocrática, porque você acaba favorecendo quem é deputado a se reeleger. Essas emendas acabam virando quase que um recurso pré-eleitoral para poder fazer as suas bases. E o exagero está muito grande. Então, falando de 50 bi, não estamos de 50 milhões para cada deputado, não coisa de 3, 4 milhões como havia. De fato, tem uma parte que é para a saúde e a outra que é livre, mas nos dois casos, com tanto dinheiro, o que nós estamos vendo é a fragmentação de um monte de corrupções que acaba acontecendo. Mas eu entendo a posição dele, acho que é uma questão de distorção do modelo. Então, se o presidencialismo é o regime, é ele que faz orçamento, é ele que executa. Se é parlamentarismo, é outro. Nós temos que ter o ônus da responsabilidade desse orçamento, que não acontece com o parlamento. Ele gasta e ele acaba definindo o que vai ser gasto, mas ele não assume esse ônus. E aí nós temos só que definir. Para ser rápido aqui, para você não ficar polemizando demais. Juliano Medeiros, você. Coisas que a Jovem Pan News promove. Eu jamais imaginei que eu fosse concordar com o Alexis num debate dessa natureza. Mas olha só, veja bem, nós estamos falando aqui de que pode ser bom para o Brasil que um poder que não tem capacidade técnica para planejar políticas públicas, que não tem acesso às informações que o Poder Executivo tem, que ele defina a alocação de recursos que são estratégicos para o combate às desigualdades. O Leonardo está rindo porque ele sabe que é verdade. Ele também, assim como eu, é doutor em ciência política e sabe o papel que o planejamento estatal tem. Não há nenhuma democracia importante do planeta Terra que não tenha forte capacidade de planejamento, né? E quando nós pegamos 1/5 do orçamento e distribuímos eles como se fossem meros instrumentos de diálogo com as nossas bases, como o Leonardo sugere, o que nós estamos fazendo é tirando 1/5 da capacidade do Estado brasileiro de planejar suas políticas públicas. Políticas que às vezes não são políticas de curto prazo, portanto não são populares. Saneamento, abrir buraco para colocar cano, para garantir políticas de saneamento, investimentos em infraestrutura, obras demoradas, obras caras, obras que muitas vezes um governo vai começar e o outro que vai entregar. Quer dizer, esses grandes investimentos, eles perdem a capacidade, o Estado perde a capacidade de fazer grandes investimentos, perde a capacidade de planejar as suas políticas públicas. Por quê? Porque os deputados federais do Brasil resolveram implementar aqui um semipresidencialismo, onde eles definem a alocação de 1/5 do orçamento de investimento do Estado brasileiro. Não me parece que isso seja positivo sob nenhum ponto de vista. Nós não estamos falando de vereadores federais que precisam responder às suas bases, que precisam, de alguma forma, dialogar para mostrar que estão trabalhando. A forma que o deputado federal tem que trabalhar, segundo a Constituição, é aprovar leis, aperfeiçoar o arcabouço legal brasileiro para que o país seja mais competitivo, gere mais empregos, possa produzir melhor, possa combater as desigualdades sociais. E não me parece que em nada entregar 1/5
1/5 do orçamento de investimento da União para este Congresso Nacional. Ademais, para este Congresso Nacional. Não é o Congresso Nacional da Suécia, é este Congresso Nacional, cuja boa parte dos deputados é eleita com base numa dinâmica eleitoral que nós sabemos que é baseada no abuso do poder econômico, seja o Congresso que defina prioridades para o Estado brasileiro. Eu acho realmente que nós estamos falando aqui de um problema crônico que precisa ser resolvido, e termino com isso, que foi implementado num acordo entre Arthur Lira e Onyx Lorenzoni, que era ministro do governo Bolsonaro, portanto, é obra também das dificuldades de governabilidade que o Bolsonaro tinha, e a solução que ele encontrou, porque também era um governo de minoria, nisso o Leonardo está certo, foi permitir o orçamento secreto, as emendas PIX e toda a bandalheira que foi implementada pelo Arthur Lira. Por isso, Arthur Lira estava no palanque de Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno e no segundo turno de 2022.